Olá a todos, tudo bem com vocês? Apenas para relembrarmos o que foi falado nos episódios 1 e 2. No episódio 1, podemos observar que o que está escrito em 1 Reis, capítulo 5, não fecha com o que de fato foi dito pelo Criador através do profeta Natã. O mesmo acontece com 1 Crônicas, capítulo 17. E caso você não tenha assistido esses dois episódios, oriento que o faça, para que possa entender melhor o nosso raciocínio. Então vamos dar continuidade ao estudo sobre o Templo de Salomão. Hoje vamos ler 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 1 ao 10. O título é Davi faz preparativos para edificar o templo. Versículo 1. Então disse Davi: Esta é a casa de Adonai, Deus, e este é o altar de Israel, usado para ofertas queimadas. Versículo 2. Davi ordenou que os estrangeiros na terra de Israel se reunissem e designou trabalhadores das pedreiras para esculpir pedras para a construção da casa de Deus. Observe que nos versículos que vamos ler, o autor refere-se sempre como a construção da casa de Adonai, o Criador. Versículo 3. Davi preparou grande estoque de ferro, da qual ele fez pregos de dobradiças para as portas e uma quantidade de bronze tão grande que não se podia pesar. Versículo 4. E cedro, além do que se podia ser contado, porque os sidônios e o povo de Tiro trouxeram a madeira de cedro em abundância para Davi. Você vai observar nessa história que Davi preparou absolutamente tudo para que Salomão construísse. Ou seja, Salomão não precisou se preocupar com todos os preparativos, tudo já estava pronto, bastava ele construir. Versículo 5. Dizia Davi: Salomão, meu filho, é jovem e inexperiente, enquanto a casa que deve ser construída para Adonai deve ser magnificente e esplêndida, de maneira que sua fama e glória sejam conhecidas em todos os países. Então eu deixarei tudo preparado para ele. Assim, Davi preparou todas as coisas antes da sua morte. Versículo 6. Então ele chamou Salomão, seu filho, e o encarregou de construir a casa de Adonai, o Deus de Israel. Versículo 7. Meu filho, disse Davi a Salomão, meu coração foi posto na construção dessa casa, para o nome de Adonai, meu Deus. Note que ele fala meu Deus e não nosso Deus. Versículo 8. Todavia, a mensagem de Adonai veio a mim. Você derramou muito sangue e empreendeu muitas guerras. Você não vai construir a casa para o meu nome, porque derramou muito sangue na terra diante de mim. Versículo 9. Contudo, você terá um filho, que será um homem de paz. Eu darei a ele descanso de todos os seus inimigos, que estejam ao redor dele, pois seu nome deve ser Salomão, e durante seu reinado eu darei paz e quietude a Israel. Versículo 10. Será ele que construirá uma casa para meu nome. Ele será meu filho, e eu serei seu pai, e estabelecerei o trono de seu reinado sobre Israel para sempre. Aqui está simplesmente tudo errado com o que de fato aconteceu,
com o que de fato foi dito pelo Criador através do profeta Natã. Aqui está realmente escancarado, porque praticamente nada fecha com o que foi dito pelo Criador. Assim como nos outros vídeos, quem supostamente escreveu esse livro foi Esdras, também falam em Neemias. Observe o que eu falei, supostamente, ou seja, não temos certeza de quem escreveu esse livro. Segundo ponto. Então, disse Davi: esta é a casa de Adonai, Deus, e este é o altar de Israel, usado para ofertas queimadas. O escritor, que é desconhecido, está descrevendo o que Davi está falando. Não foi o Criador através de um profeta ou de um sonho. Apenas uma observação. Não confunda o tabernáculo com o templo de Salomão. O tabernáculo, o Criador pediu para Moisés construir. Ele era um acampamento feito de tecidos e principalmente de peles de animais, e ele era móvel. Terceiro ponto. O autor desconhecido do livro relata que Davi diz o seguinte: deve ser magnificente e esplêndida, de maneira que sua fama e glória sejam conhecidas em todos os países. Essa magnificência e esplendor era desejo de Davi e não do Criador. Você não encontra nas Escrituras essas citações. Quarto ponto. Novamente, o autor desconhecido do livro relata a seguinte fala de Davi. Versículo 9. Contudo, você terá um filho, que será um homem de paz. Eu darei a ele descanso de todos os seus inimigos que estejam ao redor dele, pois seu nome deve ser Salomão. O Criador fala que será um filho de Davi? O Criador fala que esse filho terá o nome de Salomão? Não, o Criador não fala isso através do profeta Samuel. Quinto ponto. O autor desconhecido do livro relata mais uma fala de Davi, agora no versículo 10. Será ele que construirá uma casa para o meu nome. Ele será meu filho, e eu serei seu pai, e estabelecerei o trono do seu reinado sobre Israel para sempre. O Criador afirma que será Salomão que construirá um templo? Essa é uma pergunta que você precisa fazer. Outra pergunta. O Criador pediu um templo? O reinado de Salomão em Israel foi para sempre? Salomão era considerado filho do Criador? Outro ponto importante aqui. A quem o Criador se dirigia quando precisava falar com o rei Saul e depois com Davi para ungí-lo? Profeta Samuel. A quem o Criador se dirigia para então, já no seu reinado, falar com Davi? Profeta Natã. E a quem o Criador se dirigiu para falar com Salomão? Nenhum profeta. Então, eu me pergunto, Salomão era tão mais especial que os outros reis que o Criador nem precisava de profeta para falar com ele. O Criador falava direto. Isso mesmo? Por que o Criador falaria diretamente com Salomão, sendo esse filho de uma prostituição e traição? Além disso, Salomão ainda escolheu para sua esposa, a primeira, uma egípcia, que não tinha parte com a mesma crença, entre aspas, de Salomão. Ao menos era o que Davi achava que ele tinha, a mesma crença. E ainda entregou-se a outros deuses.
e sem contar o tanto de mulheres e concubinas que ele tinha. E ele terminou a sua vida servindo deuses estranhos. Na minha opinião, lembrando, minha opinião, ok? Esses capítulos e versículos dos livros de Reis e Crônicas não estão de acordo com o que de fato está no livro de Samuel. Alguns livros que foram considerados apócrifos pelos religiosos deveriam estar na Bíblia e foram retirados. Esses que não estão tão de acordo com o que foi dito permaneceram. E por que será, né? E esse tipo de erro é complicado, pois fizeram disso uma forma de criar uma religião e adoração ao qual o Senhor nunca quis. E ainda hoje, caso você não concorde com os templos de pedra, você se torna uma pessoa herege e desigrejada, como muitos dizem. Então, esse tipo de erro e manipulação da palavra do Criador, na minha opinião, é proposital para enganar as massas. Então, como podemos ver, esse capítulo de 1 Crônicas também não está de acordo com o que foi falado pelo Criador através do profeta Natã. E ao lermos a Bíblia, precisamos nos atentar a isso. Como sempre tenho dito, o que está escrito no livro de Samuel tem conexão com outros profetas, com o Messias e com os discípulos. Já o que está nesse capítulo de 1 Crônicas não tem essa conexão. Aliás, está bem fora do que foi falado. Eu gostaria de aproveitar e pedir para você deixar seu gostei ou não gostei. E caso não seja inscrito no canal e queira acompanhar a série sobre o Templo de Salomão, que se inscreva e ative as notificações. Assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado. E caso você não receba essa notificação, você pode estar acessando o canal toda semana, pois normalmente na quinta-feira eu vou estar postando um vídeo novo. Aqui no canal também temos duas playlists, uma sobre o dízimo, seria essa aqui, e outra sobre o arrebatamento, que seria essa aqui. Caso sejam assuntos que te interessem e você ainda não assistiu, basta acessar e assistir as playlists completas. No próximo vídeo, nós vamos ver o que está escrito em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 1 ao 21. Eu queria agradecer a todos que ficaram até o final do vídeo. Que o Criador os abençoe e fiquem todos na paz. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. E viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou.